E aí a gente vai ouvir, né, sobre a imunogenética da obesidade com uma pessoa, né, expert nisso. Então, Rai, seja bem-vinda, por favor. Bom dia, gente. Só um minutinho. Então, bom dia a todos. Se não estiverem me ouvindo muito bem, vocês falam que eu falo um pouquinho baixo, mas vou tentar falar num tom ok. Meu nome é Raíza, como o professor Rian me apresentou, quero agradecer o convite ao professor Rian, professor Alex e todos os professores do PPGIM. E eu sou nutricionista, como o professor também mencionou, formada aqui pela instituição como mestre e doutora em imunologia. E hoje eu vim trazer para vocês essa temática, né, de imunogenética da obesidade. É para cá? Ah, tá. Então, primeiro a gente conceitua a obesidade como um acúmulo de gordura que vai ser anormal ou excessivo e que vai poder prejudicar a saúde. Isso é a conceituação clássica da OMS. E aí a gente tem alguns conceitos um pouco mais amplos, como da Associação de Medicina da Obesidade, que vai conceituar a obesidade, então, como uma doença crônica, recidivante, multifatorial, neurocomportamental, em que um aumento na gordura corporal vai promover aí uma disfunção no tecido adiposo e vai fazer com que haja também uma força física anormal dessa massa gorda, resultando em consequências adversas aí para a saúde metabólica, biomecânica e também psicossocial. E aí a gente tem impactos sistêmicos desse acúmulo de gordura para o organismo. Então, a gente tem desde doenças neurológicas, como demências, doenças de Alzheimer, doenças respiratórias, como asma, que é uma doença que eu estudei no mestrado, que nosso laboratório aqui no PPGIM, no ICS, né, trabalha, além de doenças cardiovasculares, diabetes, doença renal, hepática, muitos tipos de cânceres e também desordens musculoesqueléticas. Então, a gente tem aí a obesidade com uma etiologia. É considerada uma doença complexa, de etiologia multifatorial. Então, a gente vai ter o ambiente, a dieta, os hormônios, medicamentos, o sono e os genes envolvidos nesse início, né, nesse processo aí de desenvolvimento da doença. Mas ela é, sobretudo, um desequilíbrio ali energético crônico. Então, do quanto a pessoa ingere para o quanto ela gasta de energia. E aí a gente tem alguns fatores que eles vão interferir aí no risco de morbimortalidade da doença. Então, basicamente, a gente vai classificar a obesidade de acordo com o índice de massa corporal, que é o peso em quilos divididos por metro ao quadrado, e aí o indivíduo ele vai ser classificado como obesidade quando ele estiver a partir daqui, nos 30 quilos por metro quadrado, e a obesidade vai ter graus distintos, né? Então, esse risco de morbimortalidade vai aumentando quanto mais obesa for a pessoa. Então, uma pessoa de obesidade grau 3, ou obesidade, como a gente chama de obesidade mórbida, ela vai ter um risco de morbimortalidade maior do que uma pessoa de obesidade grau 1 ou uma pessoa com sobrepeso. E aí, essa linha aqui, ela mostra, né, esse risco acentuado de acordo com o IMC, mas isso pode ser modulado. Então, a gente tem a idade e o tabagismo modulando positivamente, no caso, colocando maior risco para essa pessoa, o tecido adiposo visceral e a gordura que se depõe nos órgãos. Isso vai ou modular para cima ou para baixo, a depender da quantidade dessa gordura depositada, e a qualidade da dieta e atividade física, que vai aí fazer essa modulação de regulação, no caso, reduzindo aí essa morbimortalidade nos pacientes. A gente tem, então, como eu falei anteriormente, essa obesidade como um desequilíbrio, né, nessa questão de ingestão de energia e gasto energético. E aí a gente tem ali, a imagem está um pouquinho pequena, mas eu vou ver se dá para vocês acompanharem. Deixa eu ver. Aqui, a ingestão energética, com aí os 3 macronutrientes, e aí a gente tem essa sinalização aqui influenciando, né, para secreção de hormônios gastrointestinais, peptídeos, metabólitos e outros nutrientes. Isso vai fazer também com que haja aí uma produção de ácidos graxos de cadeia curta a partir da fermentação aqui no intestino. Isso vai também regular a imunidade associada à obesidade. E, por outro lado, a gente tem sinais aferentes vindos aí
do cérebro, fazendo uma regulação que é termogênica e também de estoque de energia. Então, aqui nas células de gordura, a gente vai ter esse estoque, e na musculatura, e também em tecido adiposo, que seja tecido adiposo marrom, a gente vai ter aí uma termogênese mais ativada. Então, o organismo vai estar o tempo inteiro tentando manter um equilíbrio. Se você ingere mais do que você gasta, ele vai fazer com que haja um estoque. Se você gasta mais, ele vai tender a te induzir a ter mais fome para que você equilibre a sua ingesta. E isso vai ter impacto mais à frente nas questões imunológicas, como a gente vai ver. Então, aqui é mais ou menos como a expansão dos adipócitos e como interfere para a saúde metabólica do indivíduo. Então, ali a gente tem essa balança, né, de caloria, de excesso calórico, descompensada pela ingestão excessiva de gorduras e de açúcares. E isso é o que vai fazer com que a gente tenha o aumento no tecido adiposo. Esse aumento no tecido adiposo, ele é regulado aí por citocinas que são produzidas lá no próprio tecido. E a gente tem duas que são principais, eu vou falar delas um pouquinho mais à frente, que são leptina e adiponectina. A leptina, ela é muito considerada uma citocina pró-inflamatória e é de acordo com a quantidade de tecido adiposo que a gente tem. Então, quanto mais tecido adiposo você tem, maior produção de leptina, maior indução à inflamação e um ciclo vicioso se estabelece. Então, aqui o que a gente observa nessa primeira imagem, nessa primeira parte aqui da imagem, é um indivíduo que tem uma vasculatura preservada, né, uma vasculatura ali saudável. Esse tecido adiposo vai ter uma diferenciação, ele vai crescer por hiperplasia, que é o seu ciclo normal, e esse tecido adiposo ele vai ser mantido ali com a angiogênese organizada. Então, esse tecido adiposo vai crescer numa condição que a gente considera metabolicamente saudável, diferente de um tecido adiposo que cresce de forma muito hipertrófica, que é quando você ingere muito mais calorias do que você tem a capacidade de gasto, e aí essas células elas não se dividem ou elas não se diferenciam, mas elas crescem em tamanho para conseguir acomodar os lipídios que você está ingerindo, que esse corpo está convertendo aí a partir do excesso energético. Então, nesse contexto, a gente vai ter aí esse aumento. Chega uma hora que o tecido adiposo ele não dá conta, então ele começa a se romper, e aí essas gorduras, né, esses ácidos graxos livres, são liberados para a corrente sanguínea, e aí a gente começa com um processo inflamatório, que é desse tecido ele ir crescendo e liberando essa gordura, e isso vai recrutando macrófagos para o tecido. A condição ali de angiogênese não conseguir acompanhar faz com que o tecido fique em hipóxia. Essa hipóxia também vai favorecer aí o processo de fibrose, de necrose tecidual. E aí, esse contexto aqui ele vai se estabelecer como uma obesidade metabolicamente não saudável. Então, sim, dá para considerar... Desculpa, eu estou um pouquinho nervosa, mas é normal. Dá para considerar a obesidade tanto saudável quanto não saudável, no contexto metabólico, mas de uma forma geral a gente não considera um indivíduo obeso, ele saudável, assim, em termos clínicos, porque ele vai envolver muitas outras coisas e muito risco para ele de desenvolvimento de comorbidades. Então a gente tem essa visão biológica, né, do que seria um crescimento saudável ou não saudável do tecido, mas o indivíduo como um todo ele ainda sofre riscos pela condição aí das suas comorbidades associadas. E aí, gente, existem algumas questões também que vão favorecer a diferença desses tecidos. Então, a gente tem diferenças anatômicas, celulares e moleculares, e a gente tem pelo menos 3 tipos de tecidos de adipócitos diferentes, que são as células de gordura. Então, a gente tem o adipócito branco, o bege e o marrom. Ali a gente tem na tabela as diferenças, não sei se está dando para enxergar, mas eu vou explicar aqui pela imagem que a gente consegue observar. O adipócito branco ele é basicamente composto por uma gotícula lipídica, ele quase não tem mitocôndria, tem um pouquinho de nada, e ele está ali basicamente para estocar energia. Então, esse adipócito branco é o que a gente tem maior concentração, estocar todo o excesso calórico que a gente tem, e ele vai também exercer função imune, mas eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Já o adipócito bege, ele vai se tornar dessa coloração, né, ele vai variando essa coloração por conta do estímulo à produção das mitocôndrias nesse tecido,
E aí a gente vai ter ele com funções de estoque, mas também com função de gasto, né, de conversão dessa energia acumulada em calor. E o adipócito marrom, ele é muito rico em mitocôndrias e ele vai ter uma capacidade aí de fazer aquele processo, né, de fosforilação oxidativa, só que por conta das proteínas desacopladoras de membrana, que são aquelas UCP1s, eles aí vai fazer com que essa cascata ela interrompa ali na produção da ATP e ela faça, então, com que esses nutrientes que a gente tenha sejam oxidados e transformem em calor. Então, é o tipo de tecido adiposo que a gente vai ter aí a formação, né, a questão da termogênese. E aí a gente observa aqui como que essa gordura se distribui. Então, se vocês observarem, basicamente a gente está com tecido composto de tecido adiposo branco. Toda essa parte aqui que está em amarelinho na imagem, que a gente está vendo de frente, lateral, e também na imagem do camundongo, a gente vê que a maioria do tecido ele é um tecido adiposo branco. Na vida adulta, a gente só vai ter tecido adiposo marrom nessa região aqui, ó, próxima à clavícula. Então, a gente tem aí uma concentração de tecido adiposo capaz de gerar calor, né, capaz de oxidar substrato, muito inferior quando a gente compara com o tecido adiposo branco que está espalhado ali em todo o organismo. Além disso, a gente tem uma diferença importante, que é tecido adiposo que está na região subcutânea, logo ali abaixo da pele, e o tecido adiposo visceral, que está ali mais próximos aos órgãos, muito aderidos a esses órgãos. Então, a gente vê aqui tecido perirenal, por exemplo, mesentérico, mental. Todo esse tecido aqui ele vai ter uma diferença de função, ele vai reagir de uma forma diferente ao estoque de gordura. Então, esses adipócitos viscerais, eles têm uma densidade de mitocôndria ligeiramente maior que os adipócitos brancos que estão subcutâneos. Vão ser menos sensíveis à insulina também, o que é um fator negativo. Vão ter uma menor produção da leptina, e aí a gente pode achar que isso é uma condição boa, já que a leptina é pró-inflamatória, e eu vou falar dela um pouquinho mais à frente. Só que essa baixa produção no cérebro faz com que sinalize para a gente continuar tendo fome, isso é uma condição negativa. E esses adipócitos viscerais também vão contribuir com mais ácidos graxos livres circulantes, porque ele é mais lipolítico. Então, embora a gente ache, nossa, essa gordurinha aqui que eu tenho na barriga ela é mais difícil de perder, na verdade, não. A que está subcutânea, ela é mais difícil, mas a visceral ela responde muito bem à adrenalina, à noradrenalina, e ela vai ser quebrada com mais facilidade. Só que isso, no contexto da obesidade, não é bom, porque esses ácidos graxos livres, quando liberados para a circulação, vai favorecer aí o processo de lipotoxicidade. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, esses adipócitos, eles se diferenciam de células progenitoras normais, ali na medula óssea. Então, aquelas células que seriam ali semelhantes a fibroblastos, elas vão se comprometer aqui a partir da proteína morfogenética óssea, que é esse BMP4, e aí ela vai ficar aqui comprometida a pré-adipócito. Depois ela para de ter um crescimento, ela vai se diferenciar, então, em pré-adipócito, e nesse processo aqui a gente tem alguns marcadores, como o PBR-gama, o EBP-alfa e o EBP-beta, o AP2, que é um marcador específico de adipócitos aí na diferenciação, e também o GLUT4. Desse processo aqui, então, com esses marcadores, esse adipócito tende a crescer, a acumular sua gordura, e aí ele chega ao adipócito maduro, com seus marcadores que são mais conhecidos nesse contexto de regulação de inflamação, que são a adiponectina, leptina, LPL, a TGL e a perilipina. Então, nesse contexto aqui, é quando a gente tem aí esse adipócito exercendo as funções que a gente conhece na obesidade. E acredita-se que há uma dediferenciação, que é voltar desse processo aqui de adipócito maduro para a célula ainda ali no seu processo semelhante a um fibroblasto. Só que essa linha tracejada mostra que isso ainda não é bem definido, não se sabe se de fato acontece, é algo que acredita-se, então ainda não tá bem estabelecido. E aí a gente tem aqui só mais alguma ilustração mostrando essa nossa capacidade de gerar novos adipócitos, e isso aqui vai diferir de acordo com a localização. Então, a gente tem aqui, por exemplo, musculatura, medula óssea, depósito adiposo visceral, subcutâneo e também tecido adiposo que fica ali na derme.
medula óssea e na musculatura, em geral, essa sinalização ela é de inibição, não é para ficar tendo adipogênese nessa condição. Ela vai acontecer aí em função de distrofia muscular, excesso de nutrição, alguma situação de trauma, radiação, envelhecimento, que são consequências aí do processo metabólico, né, de envelhecimento ou de algum dano. Já o tecido adiposo, o tecido adiposo aqui visceral, ele vai ser induzido sobretudo pelo excesso calórico. Então, essa angiogênese, ela vai ser induzida pelo excesso calórico e por glicocorticoides e também por insulina. Então, isso aqui é mais comum de acontecer. No tecido adiposo subcutâneo também, essa adipogênese, ela não é muito comum. Geralmente, no subcutâneo, a gente tem mais hipertrofia do que hiperplasia. E, quando acontece, em geral, é por exposição ao frio. Já aqui no tecido adiposo da derme, geralmente é para cicatrização de feridas ou quando a gente tem aí o ciclo folicular dessa pele. Então, a gente tem uma formação dessa camada adiposa, mas não interfere significativamente para o processo de obesidade. E aqui a gente observa que há algumas sinalizações distintas. Então, a gente tem insulina e outros metabólitos aqui influenciando para a cascata do AKT-mTOR, por exemplo, e da beta-catenina, e os glicocorticoides também aqui fazendo essa indução para os fatores de ativação que ficam ali no núcleo, o PPAR-gama e o CEBP-alfa. Isso são sinalizações específicas do tecido adiposo, mas a gente tem sinalizações também que são sistêmicas. Então, desse lado daqui, a gente vê como o estresse oxidativo vai levar a uma disfunção do tecido adiposo ou a sua expansão, assim como a resistência à insulina, a diferenciação aí dos adipócitos relacionada a uma inflamação crônica, ritmo circadiano alterado e também essa questão do gasto energético e do frio expondo o tecido adiposo a uma conversão ali, saindo do tecido adiposo branco para o acastanhamento, como a gente fala. Então, isso aqui é só para a gente perceber que esse processo de adipogênese não é necessariamente dependente de você comer em excesso. Ele vai ocorrer baseado em outras sinalizações, mas ele é um processo que se mantém ali acontecendo constantemente, até porque, diferente do que a gente imaginava antes, esses adipócitos eles morrem um dia. Antes a gente achava que ele só reduzia de tamanho e voltava a crescer à medida que esse paciente voltava a ganhar peso, mas não, eles realmente fazem um ciclo e morrem. Então, a gente tem aqui esse processo, né? Desde ali a medula óssea, com as células tronco, proliferando e diferenciando em pré-adipócitos, como eu mencionei. E essa diferenciação ela é limitada geneticamente, determinada, né, por essa limitação genética. Então, isso vai fazer com que a gente observe também variação entre indivíduos. Então, às vezes, o indivíduo tem a mesma ingesta calórica, tem o mesmo padrão de vida, mas ele vai depositar gordura de uma forma diferente, ele vai ter essa diferenciação de adipócitos e de estoque também de uma forma diferente e ter consequências também distintas. Então, essa capacidade aí de gerar novas células, ela vai ter um componente genético importante. E aí a gente tem essa questão do adipócito, então, né, depois de maduro, ele vai enchendo de lipídios e aí ele atinge o tamanho que fica ali ideal para segurar essa gordura. E aí, o que é interessante a gente notar é que o adipócito ele é muito plástico. Então, ele vai de 30 a 40 micrômetros, que é o tamanho mais ideal dele, mais normal, mas ele pode dobrar, quase triplicar de tamanho, muitas vezes, chegando a 100 micrômetros. Então, a gente observa o quanto a gente tem capacidade de fazer esse estoque de uma forma ainda sem causar muito transtorno. Mas isso tem agravantes, porque chega um momento em que ultrapassa essa capacidade e aí o adipócito vem a morrer. O que se sabe é que leva em torno de 15 anos para uma substituição total do adipócito. Então, por isso que em períodos mais curtos que isso, uma pessoa muitas vezes vai ter dificuldade de manutenção de peso, porque aquele adipócito está ali já formado, preparado, só para acumular o excesso calórico que você ingere. Então, leva muito tempo até que volte que não tenha memória, né, que inicie um ciclo novo, e aí você tem essa mudança tecidual. E a taxa de rotatividade média é em torno de 8% ao ano. Então, essa é a razão de geração de novos adipócitos, ela vai ser maior no contexto de obesidade e ela vai ser menor no contexto de hipertrofia de adipócitos. E uma coisa que é importante também a gente falar
é que nossa capacidade adipogênica ela vai deteriorando com o envelhecimento. Então, a partir do momento que você vai envelhecendo, você tende a ter dificuldade em fazer essa queima dessa gordura e esse ciclo completo aí da adipogênese. Isso a gente observa, muitas vezes a gente fala, nossa, quando eu era bem mais novo, eu variava de peso muito fácil. Eu fazia uma dieta de 2 semanas e eu perdia peso. Daí eu fui chegando lá a 30, 40 anos, ok, eu com dificuldade fazendo a mesma coisa. Então isso tem a ver realmente com o processo de senescência aí das células. Opa. Então, como eu falei, a gente tem esse processo de expansão, né, que pode ser hipertrófico ou pode ser hiperplásico. No contexto hipertrófico, a gente tem aí prejuízos para a quebra da gordura, para a síntese dessas gorduras também, para a função endócrina desse tecido. A gente tem condição de hipóxia e de inflamação. Isso vai gerar um processo de resistência à insulina, diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensão, como concomitante a esses eventos moleculares aqui. Já no processo hiperplásico, tende-se a manter uma função estromal normal e também a função do adipócito normal, então os efeitos costumam ser benignos. E aí o que a gente tem, mais uma vez, só para ratificar, é que no contexto de hiperalimentação, a gente vai ter maior hipertrofia, e isso vai se concentrar aqui, principalmente na região abdominal, e vai ter uma relação direta com resistência à insulina, que é um marcador importante também, uma condição clínica importante para a gente caracterizar a obesidade não saudável. Aqui, só para a gente passar mais para a parte imunológica, é só para a gente identificar nessa imagem que a gente tem um tecido que não é formado simplesmente por adipócitos. Então, o tecido adiposo não vai ter só células de gordura, ele vai ter células imunes ali presentes. Então, tanto células T, células B, macrófagos do tipo M1, M2, os pré-adipócitos, como eu falei, eles ficam ali no tecido também. A matriz extracelular aqui, mantendo esse tecido, células dendríticas, precursores, eosinófilos e células endoteliais. Então, não surpreende que a gente tenha distúrbios imunológicos associados ao crescimento dos adipócitos, visto que o tecido ele é permeado aí por muitas células imunes. Só um minutinho. E isso, como eu já falei anteriormente, vai afetar muitos órgãos e sistemas, e vai afetar aí o desenvolvimento de doenças, mas principalmente na questão da secreção e na sensibilidade à insulina, que é um ponto-chave para a obesidade. Para ficar um pouco mais claro do ponto de vista clínico, a gente observa que o indivíduo ele vai ter níveis normais de percentual de gordura ali em torno de 10 a 20% para homens, em torno de 15 a 30% para mulheres. Já no indivíduo obeso, esse percentual de gordura ele pode chegar até 70%, então a gente imagina a discrepância disso e o quanto esse efeito, né, metabólico pode ser grande. Aqui, então, a gente parte de onde começou a entender a obesidade, o tecido adiposo, na verdade, como um tecido imunologicamente ativo, como um tecido endócrino também. Porque antes disso, e é quase da minha idade, é de 1994, antes disso, eu achava que o tecido adiposo era só um órgão, um tecido, que ficava ali acumulando energia. Então, comeu demais, vai ficar ali no tecido adiposo, está tudo certo. Em 1994, foi quando descobriram o gene da leptina, e aí começou a compreensão de que esse órgão, né, que esse tecido, ele atua como órgão endócrino, porque houve aí essa percepção de que a leptina é produzida dentro do tecido adiposo. E a gente tem ela como uma das principais citocinas relacionadas, né, ou adipocinas, relacionadas ao processo de obesidade, e ela interfere ela atua na sinalização com quase todas as células do sistema imune. Então, ela aumenta a proliferação e produção de citocinas por células TH1, TH17, ela vai diminuir a sinalização para células T regulatórias, vai aumentar aí a sobrevivência e a produção de imunoglobulinas, ativar células dendríticas com aumento também de citocinas, os eosinófilos também ativados com aumento de citocinas e também proteína quimioatrativa de monócitos, aumento da proliferação de monócitos e de citocinas que são consideradas pró-inflamatórias nesse contexto, e também aumento na quimiotaxia aí de neutrófilos e aumento de radicais de oxigênio. Então, a gente observa aqui, só mais uma vez, o tecido adiposo magro, e aqui sua condição mantendo macrófagos do tipo M2 e citocinas que são consideradas mais regulatórias, né, como IL-10, adiponectina,
e o VEGF, por exemplo, e um tecido hipertrófico aqui com um aumento grande na concentração, né, na sinalização para citocinas do tipo IL6, IL8, IL1-beta, TNA-alfa e toda aquela cascata de citocinas que a gente conhece como citocinas pró-inflamatórias. Pode passar. Então, aqui essa imagem é para a gente elucidar, observar de um tamanho melhor, mas para elucidar principalmente qual é o tipo celular mais importante observado na obesidade, que são os macrófagos, que em termos de número e função, eles são em maior quantidade no tecido adiposo que todas as outras células. E aí a gente tem os macrófagos na sua ativação clássica, aqui no contexto de indivíduo eutrófico, né, o indivíduo magro, e na sua classificação, aí, na sua diferenciação, em macrófago do tipo M2, esse aqui marcadinho em vermelho, que é como ele se apresenta no tecido adiposo de um indivíduo obeso. Essa diferenciação é mediada por citocinas. Então, a gente tem aqui células do sistema imune, principalmente células TH1, 17, células natural killer, neutrófilos, entre outros, aqui no tecido adiposo, induzindo essas citocinas pró-inflamatórias, sobretudo interferon gama e TNF-alfa, e essas citocinas pró-inflamatórias vão fazer com que a gente tenha uma sinalização aí para atração desses macrófagos e diferenciação, atração dos monócitos e diferenciação desses macrófagos em tipo M1. Além disso, outros ativadores, né, desses macrófagos são ácidos graxos saturados. Então, eles especificamente, se aumentados na dieta, podem interferir aí para uma maior diferenciação desses macrófagos na sua forma M1. E, além disso, também a gente tem o lipopolissacarídeo, que geralmente está aumentado na circulação de indivíduos obesos, e ele está muito aumentado, muito relacionado à microbiota intestinal. Então, geralmente, indivíduos obesos que estão aí numa condição de inflamação subclínica vai ter um aumento da permeabilidade ali da sua microbiota, e esse lipopolissacarídeo vai estar mais circulante nesse indivíduo obeso. Então, a gente tem, eu não vou entrar em detalhes, mas a microbiota e a parede ali do intestino tem uma interferência muito grande para o desenvolvimento e manutenção também desse estado pró-inflamatório na obesidade. E aí, do outro lado, é justamente o contrário. A gente vê macrófagos do tipo M2 e citocinas do tipo também TH2, como IL4 e IL13, mantendo uma condição ali tranquila naquele tecido. Então, mantendo o remodelamento, mantendo a homeostase tecidual com a sua sinalização mais regulatória. Aqui é só para a gente observar que existe essa diferença, né, entre os macrófagos do tipo M1 e M2, e eles também são considerados macrófagos residentes, que são esses daqui, e macrófagos que são recrutados. Então, os macrófagos residentes geralmente vão agir dessa forma regulatória ou anti-inflamatória, com secreção de citocinas do tipo IL10 e IL4, como eu mencionei, e vai promover aí uma sensibilidade à insulina. E é o que a gente observa num tecido de indivíduo magro. Já os macrófagos recrutados, eles são recrutados pela situação aqui, geralmente de necrose do tecido adiposo, do adipócito, e esse recrutamento vai ocorrer aqui a partir da medula óssea, né? Então, a gente tem aí os monócitos do tipo LY6C, e aí a gente tem aqui essa diferenciação que se dá também in situ, não necessariamente só aqui a partir da conversão aí dos monócitos. Então, nesse contexto, a gente tem aí uma proliferação muito maior de macrófagos, que são os macrófagos que são recrutados. Eles vão contribuir para uma redução na sensibilidade à insulina e um aumento na produção de citocinas inflamatórias. Então, é esse contexto que a gente tem aqui na obesidade. E, de modo geral, em humanos, que é essa parte aqui da tabela, isso é semelhante ao que é observado em ratos. Então, a gente não tem muita diferença desse cenário observado em camundongos e em humanos. Então, como eu falei anteriormente, existe aí um percentual, né, de pessoas que, mesmo obesa, mesmo com um excesso calórico e um estoque, ela vai ser considerada metabolicamente saudável. E isso vai ser marcado principalmente pela sensibilidade à insulina, manutenção do perfil metabólico hormonal considerado normal e uma baixa propensão ao desenvolvimento de doenças metabólicas. Isso, como eu falei anteriormente, vai da variabilidade entre os indivíduos para responder a esse excesso calórico, e a gente observa mais uma vez que isso está aqui muito marcado
pela estrutura desse tecido e pelas células que se mantêm nesse tecido. Então, aqui na metabolicamente saudável, a gente vê macrófagos do tipo M2 em maior concentração, citocinas anti-inflamatórias, e isso é influenciado por dieta, gente. Então, dieta que, naturalmente, né, com maior número de ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3, polifenóis também, maior ingestão de fibras, vai fazer com que haja uma manutenção desse tecido, ainda que o indivíduo esteja obeso. Aqui a gente está falando de 2 indivíduos obesos e não magro e obeso. A estrutura aí do tecido adiposo, né, aquele crescimento hiperplásico, seguindo com a angiogênese adequada, e também a questão de outras questões sistêmicas, como manutenção de uma barreira intestinal intacta e o microbioma também desse intestino também equilibrado. Já que na metabolicamente não saudável, a obesidade, a gente tem principalmente uma resposta aí a dietas com alta concentração de ácidos graxos saturados, colesterol, gordura trans também e elevado consumo de frutose. Quando eu falo elevado consumo de frutose, é de xaropes que são adicionados a alimentos e não de frutas. Então, não associem consumo de frutas com desenvolvimento de obesidade, mas com xarope de milho. E aí a gente tem a estrutura também do tecido adiposo e aquela questão da permeabilidade intestinal, acentuando esse processo. Então, chegando para a genética, enfim, a gente observa que tem um componente genético que é forte, que está associado aí a esse ganho de peso corporal. Há um fator de herdabilidade que está em torno de 40% a 70%, que é uma estimativa aí populacional, e a gente tem uma categorização genética que vai distinguir a obesidade geneticamente entre obesidade poligênica e a obesidade monogênica. A obesidade monogênica geralmente é de início precoce, né, quando a pessoa ainda é criança, geralmente, e é uma obesidade muito severa. Uma obesidade que está relacionada necessariamente ao consumo energético, mas é uma disfunção provocada por uma mutação genética. Então, aí tem uma contribuição genética muito elevada. Não é por essa questão de variantes genéticas somadas, como a gente observa na obesidade poligênica, que é a obesidade comum que a gente observa na maioria da população. Tem um efeito genético também grande. Geralmente é uma obesidade muito rara, a gente não observa na população comum, tem elevada penetrância e não tem influência do ambiente. Então, é aquilo que a gente está falando. O indivíduo ele não necessariamente vai ter que comer excessivamente para ele desenvolver obesidade. É uma questão de disfunção mesmo, provocada aí pela mutação genética. Já na obesidade poligênica, que é o que a gente costuma estudar, ela é uma obesidade mais comum, relacionada aí com muitas variantes genéticas, né, que é essa modificação aqui de nucleotídeos no indivíduo. Então, essas variações somadas, muitas delas, vão justificar variações aí no desfecho da obesidade. E o ambiente vai ser determinante. Então, não adianta a pessoa ter várias mutações do tipo, né, de variantes genéticas, variantes de polimorfismo único, se ela tiver um consumo muito baixo de calorias, isso não vai desenvolver uma obesidade. Agora, se ela tiver um consumo elevado de calorias e tiver essas variantes genéticas associadas, aí ela tende a ter um prejuízo para esse andamento da doença. E um maior risco de desenvolvimento também. Pode passar. Então, só retornando, essa questão também da genética da obesidade parte da leptina. Então, a descoberta do gene OB, que é o codificador da leptina, ou gene LEP, também é o que faz começar os estudos, né, nesse sentido. E o que se observa é que há uma suscetibilidade poligênica que pode influenciar a expressão de mutações que são causadoras da obesidade monogênica. Então, em teoria, variantes genéticas que sejam mais comuns, elas podem influenciar aí para a expressão de genes que sejam causadores da obesidade monogênica e vice-versa. Aqui, só para a gente ter uma noção assim, em linha do tempo, então, mais uma vez, nessa linha do tempo aqui, genética, a gente observa que o gene da leptina ele foi clonado a primeira vez em 1994 e ele é o primeiro gene reconhecido como um gene da obesidade monogênica. Cadê ele? Aqui. E aí depois, até aqui, 2020, a gente vê que vai
surgindo vários outros. Então, o receptor da leptina, o hormônio da própria melanocortina, entre vários outros, BDNF, até ali o ADCY3, em 2015, foi um dos descobertos aí e elencados como genes responsáveis pela obesidade monogênica. Já no caso da obesidade poligênica, a gente tem os estudos iniciando ali, estudos de gene candidato nessa área a partir de 97, estudos de ampla varredura genômica a partir de 1998, e aqui a partir de 2005, para vocês terem noção do quanto é recente, a gente tem aí o acúmulo desses losses identificados. Então, para a gente ver aqui, em 2007, tinha quase zero, menos de 200 losses identificados, e a gente tem agora, em cerca de 2020, uma quantidade de cerca de 1.200 losses identificados de genes que estão aí relacionados à obesidade. Mas a gente observa também, o que é importante, é que essa linha azul, ela marca essas descobertas na Europa. Então, isso não necessariamente vai representar a nossa população, que é miscigenada. A gente vê que, logo depois, até 2015, ou até 2016, na verdade, praticamente só europeus faziam esses estudos, né, e publicavam. Depois, a gente começou a ter um aumento na produção desses estudos por asiáticos, e aí a gente tem ali 2019, 2020, chegando os estudos de forma mais expressiva, claro, já tinha alguns antes, mas chegando esses estudos com populações africanas e outras populações também, para que a gente consiga aí mapear esses genes relacionados à obesidade. Não, pode voltar. O locus FTO, ele foi identificado há mais de uma década, é o mais conhecido. Se vocês pesquisarem no Google genética da obesidade, muito provavelmente vai aparecer o FTO, porque ele foi um dos mais estudados, e esse locus aqui envolve 6 genes. Então, a gente vê que todos esses genes aqui, eles estão relacionados, de alguma forma, com o contexto de obesidade, tanto em humanos quanto em camundongos, e esse gene FTO, ele tem 9 exons, e a principal variante dele está encontrada aqui no primeiro intron, e ele é requerido para a resistência à leptina que a gente observa nos indivíduos obesos mediante dieta hiperlipídica. Então, é um gene que mesmo já vem estudado há muito tempo e aparentemente a gente tenha quase cansado, assim, ter esgotado as possibilidades com ele, a gente vê que ele tem muita interferência, muito impacto na expressão de outros genes. E aqui, só para a gente ter uma noção da amplitude desses estudos, a gente tem um JUOS, o maior JUOS já feito em obesidade, ele teve 700 mil indivíduos, e a gente tem aí a distribuição da frequência alélica. Então, a frequência alélica, geralmente, as frequências mais comuns, né, vai ter grandes efeitos, enquanto uma frequência alélica mais rara vai ter um efeito mais modesto. Então, aquilo que eu falei para vocês, por uma doença multifatorial, ela ser explicada por uma variação genética, por uma variante genética, é complicado. É preciso que haja muitas variantes associadas para que esses efeitos costumem ser mais observados. E aqui a gente observa que o tamanho da amostra está cada vez maior. A gente tem cerca aqui de quase 1 milhão, né, que foi esse estudo aqui com 700 mil indivíduos, e eles observaram aí alguns losses identificados para IMC, para altura e para razão cintura quadril associada ao IMC. Então, a gente vê que não necessariamente é só o IMC, mas outros marcadores aí de antropometria estão sendo observados nesses estudos, estão sendo identificados com genes associados ao seu risco. E aí a gente tem esses estudos do tipo JUOS, onde a gente tem aí os SNVs, eles são avaliados por um fenótipo específico, mas não existe uma hipótese causal prévia. Então, quando a gente vai estudar obesidade a partir de uma ampla varredura genômica, né, que é considerado JUOS, a gente não imagina, talvez insulina, talvez o FTO. Não, a gente faz essa varredura e observa quais genes aparecem. No contexto do gene candidato, aí sim a gente vai para um gene específico e investiga variantes dentro daquele gene. Essa pesquisa geralmente é orientada por genes que já foram relatados na literatura. Então, agora eu trago os trabalhos recentes produzidos por mim, para o meu laboratório, e a minha colega aqui, Ana Paula Castro Melo, que ela é egressa também aqui do grupo, e ela trabalhava comigo no Imunobio com obesidade.
Então, esse estudo mais recente foi o do doutorado. Eu não trouxe ele na íntegra, porque a gente ainda não publicou, mas eu trouxe alguns achados para vocês entenderem como que funciona. Então, a gente fez esse estudo de associação genômica com excesso de peso em uma população brasileira miscigenada, o que é importante para somar ali naqueles gráficos que a gente observa que tem muita população europeia sendo estudada. Então, aqui a gente demonstra nesses gráficos, aqui, deixa eu só, os cromossomos. Nesse primeiro gráfico aqui, que é um Manhattan Plot, a gente faz essa varredura genômica e aqui a gente tem os cromossomos e cada pontinho desse aqui é uma variante específica. No meu caso, nesse nosso estudo, a gente observou 35 variantes, né, de nucleotídeo único, que elas ficaram aqui entre essa linha azul e essa linha vermelha, demonstrando aí que elas estão sugestivamente associadas à obesidade. Essa associação ela pode ser uma associação de risco ou uma associação negativa, que a gente muitas vezes chama, entre aspas, de associações de proteção para o desenvolvimento do desfecho. E aqui nesse gráfico aqui do QQ-plot, a gente só demonstra que a gente tem um lambda ali muito próximo de 1, então a gente não tem, provavelmente, taxas de descobertas falsas nesse trabalho. Então, aqui, para a gente demonstrar só um pouco como é que é, a gente identificou alguns genes que estão relacionados com a obesidade, a gente investigou em plataformas genéticas, né, em sílico, e aí, por exemplo, um dos que a gente encontrou diretamente associados com a obesidade é o gene PCSK2, e ele tem uma probabilidade média de causar a doença em torno de 81,02%, segundo dados preditivos de relação fenotípica. Aí a gente tem também o RNF212, o COL4A3, que tem aí, respectivamente, 31% de probabilidade de causar doença e 18% de probabilidade de causar doença. Além deles, a gente identificou nessa ferramenta outros genes que estão aí indiretamente relacionados à doença, como o SPON2, o ZZF1, o SCAF8 e o SALRNA1. Então, todos esses aqui, baseados em outros genes relacionados, então, o gene da própria promielanocortina, gene da leptina, o PPAR-gama, que é aquele fator de transcrição responsável lá pela adipogênese, todos eles relacionados aí indiretamente para que esses genes que foram encontrados no nosso GWAS sejam relacionados à obesidade. E aí a gente pode passar de novo. A gente observou a expressão em sílico desses genes e a gente observa nesse mais laranjinha, que é o que mostra uma expressão maior. Então, a gente observa uma expressão maior, principalmente do SPON2, que é o principal gene de investigação nosso agora, no tecido adiposo, glândulas adrenais, no sangue também, no pulmão, que é importante para a gente, já que a gente trabalha com a população que tem uma quantidade de pessoas asmáticas. Então, a gente observa que esse gene, como a gente ainda não tem muito dado na literatura, a gente foi buscar algumas formas de relacioná-lo ao nosso desfecho, já que a gente encontrou uma associação no estudo de ampla varredura genômica. Pode passar. Acho que um pouco, só rapidinho. Não, pode ir. Então, a gente tem aqui um outro artigo que também foi do doutorado agora, e esse aqui já é um artigo de gene candidato. Então, é um artigo daqueles que a gente parte com uma hipótese. Eu achava que a leptina e a insulina e seus receptores iam ter alguma relação com a obesidade, e aí eu investigo eles especificamente na minha população. Eu não parto daquela varredura genômica ampla. Pode passar. E aí a gente observou aqui, a gente tem essa tabela, demonstra 19 variantes que foram associadas ao desfecho. Aqui a gente tem. Eu vou mostrar só a primeira para vocês entenderem como funciona a tabela, mas depois, se vocês quiserem, quando publicar, a gente disponibiliza o artigo. Mas aqui, o gene da leptina, por exemplo, a gente demonstra o cromossomo onde ele está localizado, quais as variantes que passaram no controle de qualidade, a posição dela, quais são os alelos, então qual alelo que é polimórfico, qual alelo que é selvagem, a frequência desse menor alelo, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a função dessa variante e o score no regulome-DB, que é o score que vai indicar quanto menor esse score, mais maior probabilidade essa variante estar interferindo aí em mecanismos regulatórios. E aí a gente tem essas informações para todas as variantes que passaram no controle de qualidade no nosso estudo, dos 4 genes. Pode passar.
E aí a gente tem aqui só um resultado também para demonstrar como que a gente faz. No gene da leptina, por exemplo, que é um gene estudado pela gente desde o mestrado, nós observamos uma variante de final 4174 associada ao risco de desenvolvimento do excesso de peso. Desenvolvimento não, associada ao risco, né, aí, de associação com o excesso de peso, e com um valor de P aqui de 0,02 e AOR de 1,74. Então, essa razão de chances aí de 1,74. E aí a gente observou na literatura que esse alelo ele já foi investigado, tem associação com maior IMC em outras populações. O que é interessante também é porque o estudo que a gente observou foi em negros sul-africanos, então aproxima um pouco mais da etnia, né, da nossa população. E a gente tem aí que essa variante especificamente, a cada alelo A que eles observavam no estudo, então, se heterozigoto ou se homozigoto, eles tinham uma associação estimada aí de uma redução de 4% no IMC do indivíduo. Então, a gente vê que é uma associação bem significativa. E na literatura, a gente tem aí um significado clínico benigno para ele e associação também já investigada com obesidade monogênica, não sindrômica e congênita também na leptina. Pode passar. Aqui a gente observa o receptor, o que foi uma surpresa legal no nosso estudo, que a gente começou a observar os receptores, que a gente não fazia no mestrado ainda, e a gente observou que o receptor da leptina ele foi associado às variantes no receptor, né, no gene do receptor da leptina, foram associados aqui ao excesso de peso, significativamente, as 3 primeiras variantes associadas ao risco do excesso de peso, e essa última aqui de final 4381 associada negativamente ou a proteção para esse excesso de peso, e a gente vai observar a expressão desses genes em tecidos, em plataformas em sílico, e a gente observou aqui, a gente fez a pesquisa para tecido adiposo cutâneo e tecido adiposo visceral. Então, a gente observou que essas variantes estavam relacionadas ao aumento na expressão do receptor em ambos os tecidos, aumento de modo geral, né, aumento do receptor da leptina nos tecidos subcutâneo e visceral para todas as variantes que a gente observou, com exceção dessa última, que houve uma redução da expressão da expressão gênica, né, do RNA mensageiro, no caso do receptor da leptina, e foi nossa observação que essa redução estava aqui relacionada com o nosso desfecho, que era de proteção ou de associação negativa com o desfecho. Então, aparentemente, as coisas estão dialogando muito bem e a gente só precisaria agora fazer estudos de dosagem para confirmar as hipóteses. E aí, já para finalizar, está chegando o meu tempo, aqui são só estudos que já estão publicados na literatura. Então, esse aqui é de Ana Paula, que eu falei para vocês, que é a minha colega que me ajudava com os trabalhos e que também investigava a obesidade no mestrado e no doutorado. Ela investigou variantes pró-inflamatórias em genes IL-1, RL1, IL-1-beta e RF4, em associação com excesso de peso em crianças brasileiras. Então, meu trabalho era mais com adulto. Ana fez em crianças e observou associações nesse estudo candidato dela. Ana também fez um JUOS, tal qual o meu, em crianças, e a gente validou, a gente fez meta-análise desses 2 JUOS, que aí vai sair no próximo artigo, ratificando algumas descobertas de genes que se mantinham associados na mesma direção, tanto na população pediátrica quanto na população adulta. Pode passar só mais um. E aqui, nossa pesquisa também com outros genes candidatos, que eram a adiponectina e a leptina, que eu falei mais no início da pesquisa, e nesse caso a gente avaliou com asma e atopia, e nós observamos que essas associações com asma e atopia na nossa população, elas eram modificadas pelo excesso de peso. Então, indivíduos que tinham a variante, mas não eram obesos, eles não tinham essa associação significativa para atopia comparado com indivíduos que tinham a mesma variante genética, mas tinham aí a diferença ambiental de serem obesos. Então, essa associação de risco mudava pelo fator ambiental, que era a obesidade. Então, esse estudo a gente publicou também que o desfecho, de certo modo, era asma, mas a gente viu asma e atopia, mas a gente viu aí uma mudança significativa baseada no fator ambiental, que era o excesso de peso. Pode passar. E aí, só para finalizar, para a gente imaginar para onde esses estudos vão caminhar, né? O que se espera chegar com estudos de imunogenética ou estudos genéticos na obesidade. Esse estudo aqui foi de 2022, de um outro grupo. Rapidinho. E eles já tentaram ver
através de score poligênico, para pré-determinar aqueles indivíduos que seriam obesos ou não. Então, eles fizeram ali indivíduos, crianças, né, demonstrando aqui aqueles que tinham um score poligênico aqui acima de 90. Então, essa quantidade aqui, eles hipotetizavam que seriam indivíduos que seriam predispostos a desenvolver obesidade na idade adulta, e esses daqui todos, aqueles que tinham esse percentual, esse score mais baixo, e não desenvolveriam obesidade na idade adulta. E aí o que a gente observa é que há uma taxa de erro significativa. Então, desses 10 aqui que eles calcularam, né, fizeram a predição de que desenvolveriam obesidade, classificaram 6 erroneamente e classificaram 4 de modo assertivo. Já aqui, nessa classificação, uma predição mais baixa, que eles acreditariam que não desenvolveriam a obesidade, 17 dos 90 desenvolveram a obesidade, sendo que a previsão era que não desenvolvessem. Então, dos 90 aqui, a gente teve 17 indivíduos que desenvolveram, então, foram erroneamente, essa predição foi feita de modo não assertivo, digamos assim. Mas esse ponto aqui eu não trago como um ponto que seja de frustração. Isso aqui é um ponto ainda muito relevante para a gente ver que a gente já tem avançado muito. Se vocês observarem, a gente começou a investigar genes na obesidade em 94, o primeiro. O primeiro GWAS foi a partir de 2005, e a gente já tem mecanismos de predição acertando um percentual bastante relevante para o desenvolvimento de obesidade. Então, é possível que daqui a alguns anos, não vou hipotetizar quantos, mas acredito que cada vez menos a gente consiga ter esse painel de predição acertando ali taxas próximas de 100%. E isso vai ser muito importante para a parte clínica, para a medicina de precisão, para a gente identificar aqueles indivíduos desde a infância e já começar a modificar as questões ambientais que podem interferir aí para essa predisposição genética, refletir no impacto significativo. Pode passar. E é isso, gente. Obrigada.